Recalculando a rota. Com certeza você já ouviu isso em algum lugar. E quando a gente fala dessa necessidade de retomar o caminho diante de um novo cenário, é tão interessante pensar na maneira como Deus revela a sua vontade para nós. Muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, o famoso livro sagrado, a gente fica confuso por que essa história está sendo contada de novo. Será que nós estamos aqui substituindo uma história pela outra? Será que a primeira vez que a história foi contada tem alguma coisa equivocada, errada, que precisa ser consertada? O que é que está acontecendo? É tão interessante observar, por exemplo, os próprios evangelhos. Eles contam a mesma história e daqui a pouco tem um enfoque diferente, uma rota realinhada em algumas histórias. Vale muito observar, por exemplo, os famosos 2 livros de crônicas, que quando a gente lê, parece que está lendo a história de novo, mas a gente vê que aquilo está meio que com a rota recalculada. Por que é que isso é tão importante e valioso? Em primeiro lugar, porque, na verdade, nós temos o nosso conhecimento e relacionamento com Deus, e quando chega diante de um novo cenário, é preciso integrar esse conhecimento com a nova realidade. Novos momentos históricos nos trazem um recalculamento da rota no texto bíblico. Então, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Samuel, os 2 de Samuel, os 2 dos reis, e vai ler crônicas, agora nós estamos de um novo cenário, que é preciso ler a história de novo e separar aqueles aspectos fundamentais que nos ajudam a ter esperança e entender a realidade de uma maneira absolutamente mais adequada para o momento, para a nova fase da história. Agora, o que é interessante é ler alguns salmos e ler, por exemplo, o livro de Jó, que apresenta para a gente aquilo que seria o nosso entendimento primeiro e verdadeiro sobre Deus. E que Deus, ele é provedor, Deus é justo e Deus recompensa a justiça e coloca sob a perspectiva da sua ira e punição a injustiça. Mas de repente você vê uma história como a de Jó, quando é preciso recalcular a rota e tudo mais, porque tudo parece estar acontecendo de maneira diferente. Por quê? Porque nós corremos o risco de enxergar a Deus a partir de uma perspectiva pequena e limitada da sua revelação. O nosso enfoque é muito pequeno. Quando o livro de Jó conta a história, diz, olha, é verdade que Deus é justo e que Ele é provedor, mas existe uma realidade mais profunda, existe uma complexidade maior da vida, precisa haver um entendimento maior da realidade. É por isso que você precisa sempre se alimentar da palavra divina e realinhar a sua vida em função daquilo que Deus nos apresenta. Porque quando a coisa fica difícil e a gente, de fato, tem a mente travada e tudo parece que até embota, é necessário recalcular a rota. Bom dia, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui. Chama sua família, seus amigos, chama todo mundo para o sofá que a celebração já vai começar. Tem muita coisa boa, tem mensagem, tem momentos de oração, tem muitos momentos especiais de gratidão. Fica até o final. Compartilha, manda esse link. Me levanto com um motivo, sonho
nosso tempo de gratidão, eu lembrei de uma música que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. No final do ano, normalmente a gente faz projetos para o próximo ano e fazemos uma lista de metas, de alvos que queremos alcançar. Mas e a nossa lista de gratidão? Com isso eu lembro da história de Jesus curando 10 leprosos e que somente um voltou para agradecer. Quando nós fazemos a nossa lista, lembrando das bênçãos recebidas, colocando uma a uma nessa lista, vamos lembrar que Deus tem nos abençoado abundantemente. Qual dos leprosos nós somos? Aqueles 9 que esqueceram de agradecer? Ou aquele um que voltou para agradecer Jesus? Que nesse tempo de gratidão a gente possa fazer a nossa lista, olhar, contar as bênçãos uma a uma e sermos gratos a Deus por cada uma das bênçãos recebidas neste ano. Que Deus te abençoe. Eu não perco tempo em lamento.
Olá pessoal, quero convidar vocês agora a se juntar conosco aí em oração para que possamos pedir ao nosso Deus por aquelas coisas que nós não podemos mudar e principalmente para que nós possamos agradecê-lo por tudo que Ele tem feito. Senhor Deus, te agradecemos por este momento tão precioso na Tua presença em que podemos falar contigo, louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, eu venho pedir por aquelas situações que nós não podemos mudar, que as nossas mãos não atingem, não chegam. Senhor, peço por aquelas pessoas que estão em enfermidade, dificuldades financeiras, situações de guerra. Pai, abençoa cada um. E te agradecemos também, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. 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 Feliz Ano Novo! É uma alegria receber cada um de vocês aqui no nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. E quando a gente inicia um novo ano, normalmente nós pensamos em estratégias, pensamos em planejamento, pensamos em muita coisa que nós queremos executar ao longo da trajetória desse novo ano. E que coisa melhor se fazer do que quando colocarmos esse planejamento na
pauta, colocarmos na mesa para podermos discutir e pensar o que vamos fazer, fazermos isso a partir também daquilo que a palavra de Deus nos ensina, daquilo que ela nos orienta a fazer. E hoje eu queria falar sobre uma questão muito importante que envolve a nossa participação, a nossa atuação como homens e mulheres que entendem o Evangelho, como pessoas que estão buscando compreender cada vez mais a respeito da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para nós, como nós devemos utilizar essas questões e como nós devemos alicerçar a nossa base, a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, para que a gente não seja abalado pelas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Vocês sabem, nós estamos num período ainda pós-Covid, né? Pós-pandemia, e essa pandemia, ela mexeu, ela abalou, ela transformou muitas das relações sociais, das relações interpessoais, das relações entre governos, das situações financeiras de muitos lugares do mundo, e os efeitos disso a gente percebeu durante o ano que passou e vão continuar ainda nesse ano que nós vamos ter. Como que nós podemos não deixar que essas situações temporárias, essas situações que muitas vezes são desafios muito grandes para a nossa vida, abalem a nossa fé, abalem a nossa vontade, o nosso desejo de continuar servindo ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. E o tema que eu queria trabalhar hoje é sobre a gratidão que gera cooperação. Aí você pensa assim, mas o que tem a ver a gente falar de gratidão, a gente pensar em gratidão na questão do planejamento? Por que eu tenho que colocar isso na baila? Por que eu tenho que pensar sobre gratidão quando eu for planejar o meu ano? O meu planejamento pode envolver questões da minha área pessoal, eu quero desenvolver mais a minha área acadêmica, quero estudar, quero fazer um curso novo. Pode ser na questão profissional, eu quero agora ter novas frentes de trabalho, eu quero poder ganhar mais recursos, inclusive o que eu vou fazer com esses recursos. Eu tenho um plano de trocar de veículo, eu tenho um plano de comprar um imóvel, eu tenho um plano de fazer uma viagem que eu sempre sonhei. O que a gratidão tem a ver com tudo isso? E é interessante que quando a gente fala sobre gratidão, a gente tem que entender bem como é que funciona a gratidão, né? Porque quando nós estudamos e quando nós pensamos a respeito do modelo social que nós vivemos um modelo social que a gente chama de trabalho e recompensa, não é? É uma questão de gratificação, que é diferente da gratidão. Gratificação, por exemplo, todos nós trabalhamos, todos nós temos os nossos empregos, as nossas atividades, os empresários têm a sua atividade, seja lá empresarial, comercial, de serviço que preste, mas você espera ser gratificado por aquilo que você faz. Ou seja, se você tem um emprego, você tem uma carteira assinada, você trabalha, depois do seu período de trabalho, que normalmente é dividido em mês, né? Depois de um mês de trabalho, você espera a gratificação daquele trabalho, que é o seu salário. E depois que você exerce todas as funções, tudo aquilo que foi esperado de você, você espera que essa gratificação seja paga, ou seja, se eu trabalhei, eu mereço receber. Em algumas empresas, em alguns ambientes, inclusive, existe aquele incentivo da gratificação, ou seja, que é a bonificação. Se você trabalhar além do que você é devido, ou seja, daquilo que você tem que fazer, você também vai ser bonificado pelo seu trabalho, pelo usufruto, ou seja, pela maior produtividade, por aquilo que o seu trabalho gerou além, ou seja, pelos desdobramentos além do seu trabalho, você será bonificado. Mas isso acaba gerando na sociedade um comportamento meio que comercial, ou seja, a gente transfere esse modelo de trabalho que nós temos, ou seja, de quando nós trabalhamos, de quando nós prestamos um serviço, queremos receber aquilo. Existe também um modelo que é um modelo inverso, né, que muitos contratos de aluguel, eles são celebrados dessa forma, ou seja, você tem aquele contrato de aluguel que você paga para usufruir, ou seja, você
antecipa o valor da gratificação do proprietário, ou seja, pagando o aluguel adiantado, e você tem aquele período de usufruto do seu imóvel, seja uma sala comercial, seja um apartamento, seja uma casa que você more, você paga adiantado e você tem aquele período, vamos dizer assim, garantido de usufruto para você poder utilizar, e aí você vai receber, vamos dizer assim, o benefício da gratificação que você pagou. Então, esses dois modelos que são muito comerciais, eles acabam sendo transferidos para os relacionamentos interpessoais. Muitas vezes a gente quer servir as pessoas, a gente quer trabalhar com as pessoas, mas a gente quer receber algo em troca. A gente quer receber algo que venha nos satisfazer ou nos trazer algum benefício. Muitas das relações que nós desenvolvemos na nossa vida, elas acabam tendo esse tipo de perfil. Eu não vou ser amigo de A, B ou C porque eles dão muito trabalho. São pessoas difíceis, são pessoas complicadas, são pessoas que pesam muito no meu dia a dia, então eu vou acabar me afastando delas, porque elas não agregam para mim, elas não agregam valor à minha vida. Dentro dos relacionamentos nas igrejas também acontece muito isso. Se fulano estiver na minha equipe, eu quero trabalhar com ele, porque ele é um cara muito legal, ele me alivia, ele me traz muita satisfação em trabalhar com ele, a gente consegue ver o trabalho fluir, é muito bom. Mas se tem aquela pessoa que é mais difícil, que tem complicações, que tem problemas, a gente acaba normalmente afastando ela, separando ela dos nossos grupos. E aí fica a pergunta, como que a gratidão pode influenciar esses tipos de relacionamentos? Como que a gratidão ela pode transformar a metodologia pela qual eu tenho aplicado aos meus relacionamentos, a metodologia a qual eu tenho obedecido para desenvolver os meus relacionamentos, sejam eles relacionamentos de comércio, sejam eles relacionamentos interpessoais, relacionamentos de serviço. E eu acho que aqui é o ponto principal, porque quando a gente vai pensar em gratidão, quando a gente vai pensar em como essa gratidão pode transformar a nossa perspectiva e a nossa vida, eu lembro muito do exemplo do apóstolo Paulo. E é exatamente um texto sobre a vida do apóstolo Paulo que nós vamos ler. Está descrito lá no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. E por que Paulo para mim é uma referência? Paulo, ele inicia a sua trajetória no texto bíblico ali por volta do capítulo 7, final do capítulo 7, início do capítulo 8, na verdade, que é o julgamento e o apedrejamento de Estevão. E diz lá que o apóstolo Paulo estava assistindo aquele julgamento, e ele consentia com a condenação de Pedro e com o apedrejamento de Estevão, e ele consentia com esse apedrejamento, e ainda estava lá segurando as capas daqueles que estavam lançando as pedras sobre Estevão. E depois daquele texto diz que o próprio apóstolo Paulo, ele vai voltar na história, ele pede cartas para os líderes religiosos ali da região de Jerusalém, para que ele pudesse ir até Antioquia e prender aqueles cristãos que estavam lá. E isso é muito interessante, porque essa relação do apóstolo Paulo, ela é uma relação estritamente comercial. Ela é uma relação que desenvolve esse caráter de reciprocidade. Ou seja, eu vou pegar essas cartas, eu vou lançar aqueles homens na prisão e minha fama vai aumentar aqui dentro da comunidade que eu estou inserido. Então a paga do meu serviço será eu ser considerado um homem mais fiel e mais seguidor da interpretação da lei da época do que esses outros que estão aqui. Então o apóstolo Paulo ele tem essa visão e essa mentalidade no início da sua carreira, ali no início do seu aparecimento do livro de Atos. Mas o livro de Atos tem uma surpresa para a gente. Capítulo 9 vai nos mostrar que quando Paulo está indo para prender aqueles homens seguidores de Jesus, ele é confrontado com o próprio Senhor Jesus. E a sua vida é transformada a partir daquele ponto. Então você percebe que há uma transformação gradual. Ele vai entendendo aos poucos o que aconteceu com ele, vai compreendendo melhor tudo o que aconteceu, que é narrado nos evangelhos, e essa história começa a fazer sentido para ele, ou seja, ele recebe instrução de quem é esse Jesus, o que aconteceu, por que ele veio ao mundo, por que ele se sacrificou, e o apóstolo Paulo ele começa a fazer as leituras necessárias para compreender a ação de Deus na história narrada ali no livro da Bíblia hebraica, no Antigo Testamento.
E a partir desse ponto o apóstolo Paulo entende, agora eu compreendi o que aconteceu nos meus dias aqui na região de Jerusalém. E agora eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso levar essa mensagem às outras pessoas. E aí o texto que a gente vai ler, o texto, como eu mencionei, está lá no capítulo 20 do livro de Atos, ele vai narrar o final da trajetória do apóstolo Paulo, ou seja, o final da sua terceira viagem, e nessa terceira viagem existe uma ameaça muito grande com relação à integridade do apóstolo Paulo. Não que isso já não tivesse ocorrido antes, mas existe até inclusive uma profecia que vai acontecer ali no capítulo 21, quando o apóstolo Paulo vai se encontrar com alguns discípulos na região de Cesareia, não é? Quando ele chega em Cesareia, um judeu que era um profeta chamado Ágabo, ele pega o cinto que é do apóstolo Paulo, ele amarra as mãos e amarra os pés e ele diz, isso vai acontecer com a pessoa dona desse cinto, caso ela vá para Jerusalém, e o entregarão aos gentios, é o que diz aqui o verso 10 e 11 do capítulo 21. Mas no capítulo 20 o apóstolo Paulo já estava preparado para isso. No capítulo 20, como nós vamos ler, a partir aqui do verso 17, a gente vê que o apóstolo Paulo ele já está esperando que tudo isso aconteça. Leia comigo, acompanhe comigo para você ver o que está escrito no texto. Diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro e nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. É muito interessante essa história porque a gente está vendo aqui um discurso do apóstolo Paulo passando próximo a uma igreja que ele mesmo
trabalhou durante praticamente 3 anos, como ele narra aqui nesse texto, né? E o apóstolo Paulo, ele decide não chegar até a cidade. Ele ficou com medo que, se ele chegasse na cidade, as pessoas iam segurá-lo ali, iam falar para ele ficar mais tempo. Ele estava com pressa, ele queria chegar a Jerusalém, como ele fala no texto, ele estava sendo impelido pelo Espírito Santo para chegar a Jerusalém. Mas o Espírito Santo, como ele mesmo narra, já o avisou: olha, em qualquer lugar que você for, ou no lugar que você está entrando, você vai sofrer prisão, você vai sofrer açoite, você vai sofrer muitas dificuldades. Aí a pergunta que se levanta é: por que que o apóstolo Paulo continuou com o seu ministério? Traduzindo um pouco para os nossos dias, a gente pode pensar: por que que eu e você devemos exercer esse ministério de pregar a palavra, sabendo que ele é um ministério que pode nos trazer prisão, pode nos trazer dor, pode nos trazer sofrimento? Por que que nós devemos fazer tudo isso? Por que será que Paulo passava por todas essas dificuldades? E aí vem o grande segredo, a grande verdade que o Evangelho nos apresenta. Nós só conseguimos fazer isso por gratidão. Se nós não tivermos gratidão no nosso coração, se nós não conseguirmos enxergar o quanto nós devemos ser gratos por aquilo que recebemos, nós não temos condição de suportar nada disso. Quando nós olhamos o ministério corajoso diante das provações que o apóstolo Paulo apresentou aqui, algumas coisas precisam vir à nossa mente. Primeira delas é que nós devemos ter perseverança em meio à oposição. Quando a gente vai olhar aqui o que ele narra nesse texto que ele estava falando, né, falando das dificuldades que ele passou, dos açoites e das dores, a gente precisa lembrar um pouco da sua trajetória. E aqui no próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, quando o apóstolo Paulo ele está andando ali com Barnabé, e eles vão visitar algumas das cidades dali da região da Galácia e também próximo à Ásia Menor, a gente vai ver um caso muito interessante, que o apóstolo Paulo ele está na cidade de Listra e ele realiza um milagre. E aí o texto vai dizer lá no capítulo 14, no verso 19, que depois dele realizar o milagre, as pessoas viram e acharam que eles eram deuses que tinham descido até eles. E aí eles tentam fazer sacrifícios para os deuses, porque era a prática comum, era a religião comum da época. Olha, os deuses estão entre nós, vamos sacrificar aqui bois e ovelhas e animais para que eles sejam felizes, eles estejam felizes. E Paulo proíbe, fala: não façam isso, por favor. Mas como eles já haviam passado em outras regiões, e nessas regiões haviam enfrentado alguns líderes religiosos judeus que se opuseram à mensagem do Evangelho, não é? Esses líderes chegam na região e eles convencem aquela cidade que eles eram mentirosos. Olha só como diz: então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram na volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Ou seja, o apóstolo Paulo, na sua trajetória, já tinha passado por apedrejamento, já tinha passado por uma oposição muito severa, e ele não parou o seu ministério. Ele não parou de exercer a missão que lhe foi passada. E muitas vezes a gente está na nossa comunidade, nas nossas igrejas, nos nossos ambientes de fé, e à medida que nós vamos caminhando, nós vamos recebendo as feridas, ou vamos sendo feridos pelos relacionamentos, e nós queremos abandonar tudo. Isso só acontece quando a nossa fé não está baseada nesse princípio da gratidão. Quando nós estamos achando que nós somos merecedores de alguma coisa, ou seja, que nós não merecemos sofrer pelo Evangelho, porque nós somos bons, nós somos muito queridos, nós somos pessoas agradáveis, então nós não podemos passar por sofrimento. E aí quando vem a oposição, a gente quer abandonar, a gente quer largar tudo. E aí, nesse ano que você está pensando o seu planejamento, e aqui nós estamos falando mais diretamente com relação ao que você vai exercer enquanto seguidor de Jesus, como que você alicerça essa sua fé e esse seu desejo de servir para que ele não seja abalado por tudo isso? Só pela gratidão que você tem que demonstrar de acordo com aquilo que você recebeu.
Ou seja, quando você demonstra gratidão, quando você sabe que o que você recebeu é muito maior, essas dificuldades não vão te abalar. E é interessante que ele não parou de anunciar o evangelho, ele menciona isso aqui, que ele anunciou o evangelho com ousadia. E aí a gente vê que isso é um reflexo daquilo que os primeiros discípulos, e o apóstolo Paulo nem está na história aqui ainda, os primeiros discípulos passaram quando começaram a pregar o evangelho ali na região de Jerusalém. E no capítulo 4 de Atos, aqui, versos 29 a 31, a gente vai ver que eles dizem o seguinte, que enquanto eles estavam orando, né, eles pediam ao Senhor, dizendo assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. E aí diz que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, anunciar a palavra de Deus com ousadia faz parte desse ministério que nós precisamos exercer. E o apóstolo Paulo, ele fala isso quando ele está narrando a sua trajetória aqui aos discípulos, né? Como ele diz que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus e a gregos que eles precisam, não é? Eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Mas isso também traz um peso, né? Que é esse peso da responsabilidade que é depositado sobre nós. A responsabilidade que temos de exercer esse ministério, de exercer essa atividade que pode nos levar à prisão, que pode nos levar ao sofrimento. E é interessante que quando a gente vai pensar sobre o que o apóstolo Paulo está narrando aqui no final do livro de Atos, ou seja, ainda não estamos tão no final, ainda faltam 8 capítulos, mas assim, no final dessa trajetória dele aqui, dessa viagem, ele demonstra isso, ele demonstra que ele compreende esse peso, né? Ele diz assim, ó: compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Como que nós, dentro do nosso planejamento, podemos nos preparar para aquilo que nós chamamos do incompreensível, né? Do imponderável? Como que nós podemos estar preparados para enfrentar as situações que nós não antevemos, que nós não pensamos de antemão, que nós não calculamos que poderiam acontecer? E quando essas questões acontecem na nossa vida, quando nós temos essas dificuldades, como que nós podemos manter o nosso coração firme? Somente pela gratidão. Somente se nós pensarmos a respeito da dádiva que nós recebemos. E era isso que o apóstolo Paulo estava passando para essas pessoas aqui nessa igreja. É engraçado que uma outra carta que o apóstolo Paulo escreve, não é, a carta aos Tessalonicenses, ele vai falar justamente sobre isso, ali no verso 4 do capítulo 2, quando ele diz assim, ó: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Toda a nossa missão, toda a nossa tarefa deve ter isso em mente, deve ter esse foco. Nós não fazemos isso para agradar os homens, mas nós fazemos isso para agradar a Deus. E é Deus mesmo quem sonda os nossos corações. Então, quando nós agimos diante dessa missão, dessa responsabilidade que temos de sermos servos, de sermos servos de Deus aqui, servos uns dos outros, servindo ao máximo as pessoas com tudo aquilo que temos, nós nunca podemos nos esquecer que nós não estamos fazendo isso para agradar a homens, mas para agradar o próprio Deus. E ele ainda vai dizer que essa missão, ela é uma missão que pode sim trazer lágrimas, pode sim trazer dores, pode sim trazer sofrimento, como a gente vê nesse próprio texto que nós lemos aqui, nos versos 26 e 27, ele diz o seguinte: pois
eu lhes declaro que hoje estou inocente do sangue de todos vocês, pois eu não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus, não é? E ele orienta, né, para que as pessoas cuidem uns dos outros, cuidem do rebanho que Deus deixou sobre eles, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ou seja, muitas vezes a gente pensa que é uma questão, vamos dizer assim, de status. É uma questão de sermos considerados melhores do que os outros, ou seja, vai satisfazer o meu ego fazer isso aqui. Mas a gente não espera que venha qualquer tipo de sofrimento. E quando o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, ele diz assim, ó: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Só que ele dá um detalhe muito importante para a gente aqui, quando ele diz no verso 24, todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se nós temos esse alvo, e não apenas temos esse alvo como assim o objetivo da nossa carreira, se nós colocarmos isso apenas com as nossas forças, não, eu sou forte, eu sou capaz, eu vou enfrentar todas as dificuldades e todas as lutas que eu tenho para enfrentar, as nossas forças elas vão vacilar em algum momento. E quando essas forças vacilam, o nosso emocional fica abalado. E quando nós estamos com o emocional abalado, nós queremos abandonar a missão. Mas, se nós temos um coração grato por aquilo que recebemos sem merecer, não é? Sem sabermos, se termos a consciência de que não foi por merecimento que recebemos, mas foi por graça, por esse ministério, esse evangelho da graça de Deus que o apóstolo Paulo está falando para anunciarmos aqui. Se nós entendermos que nós temos que ser gratos porque nós não tínhamos direito a nada daquilo que recebemos, mas Deus ainda assim nos amou e decidiu entregar não apenas da sua misericórdia, mas entregar o seu próprio Filho por nós, aí nós temos condição de perseverar na nossa missão e completar a corrida que nos foi proposta. E uma das questões que mais impacta aquelas pessoas que estudam a vida do apóstolo Paulo e compreendem como ele está realizando a sua caminhada é justamente que nesse texto que nós estamos lendo aqui é um texto de despedida. Ele fala isso com todas as letras, né? Ele diz aqui: agora eu sei que muitos de vocês não verão a minha face novamente. Então esse texto de despedida ele é um texto que deve nos ensinar a como nós devemos proceder em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos em que eu tenho a oportunidade de ser um servo fiel de Jesus Cristo. Um servo fiel de Jesus, aquele que me salvou, o meu Messias, aquele que é ungido de Deus e que morreu por mim. Quando nós entendemos isso, e aí nós conseguimos perceber o quão gratos nós devemos ser. Esse comportamento não vai parecer estranho para a gente, porque no momento da despedida parece que o apóstolo Paulo está dando um sabão na igreja, parece que ele está dando uma lição de moral, ele na verdade ele está dando aquele chacoalhão, pessoal, acordem, a bola agora está com vocês. E é isso que nós precisamos entender em 2024. É isso que nós precisamos entender nos anos que se seguem, naquilo como o ano que se inicia agora, mas em todos os anos nós precisamos entender isso. A bola agora está com a gente. A gente precisa compreender que essa missão ela está sobre os nossos ombros. A gente precisa entender que quando nós fizermos os nossos planejamentos, nós precisamos colocar essa mentalidade aqui em ação. Essa mentalidade de que a nossa vida ela não é preciosa. Ela não pode ser preciosa aos nossos olhos. Eu não posso querer ter um estilo de vida que abandona completamente a missão que nos foi dada. E muitos de nós estamos vivendo de uma forma onde a missão é secundária. A missão, ela é: se der eu faço, se der eu completo. Se tiver oportunidade, se tipo assim, na hora que uma pessoa estiver ali chorando, dizendo eu estou sem esperança, só Jesus para me salvar, e aí cair do céu uma Bíblia na minha mão, eu entrego a Bíblia para a pessoa. A gente não pode viver assim.
A gente tem que ter no nosso planejamento a missão de estarmos aptos e preparados para sermos servos daqueles irmãos que estão na nossa comunidade de fé, servos daquelas pessoas que se achegam até nós, servos das pessoas que trabalham conosco, servos das pessoas que fazem outros tipos de serviço que muitas vezes são invisíveis à nossa vista. Quantas vezes você já cumprimentou o porteiro do seu prédio? Quantas vezes você já desejou que Deus abençoe as pessoas que cruzam a sua vida? Quantas vezes você foi uma pessoa que conseguiu apresentar Jesus para as pessoas que você nem conhece? Quando o apóstolo Paulo fala isso aqui, a primeira coisa que ele fala com relação a essa revelação do Espírito Santo sobre as prisões e sobre as lutas que ele vai enfrentar nas cidades, ele já tem na mente, claro, eu vim aqui para exercer esse ministério de apresentar o evangelho da graça de Deus para um mundo que está nas trevas, para um mundo que não compreende isso, para um mundo que age de acordo com aquela lei da reciprocidade. Eu faço e você tem que me pagar. Ou seja, não a lei da gratidão, mas a lei da gratificação. Eu vou exercer algo em relação a você. Se for uma questão de amizade, eu só vou ter amigos que me tragam coisas benéficas, que façam coisas boas para a minha vida. Se for relacionamento de trabalho, eu só vou trabalhar se eu for receber em troca. Não vou exercer nem um pouco a mais o meu serviço, a não ser que haja uma bonificação, a não ser que eu tenha alguma coisa para receber em troca disso. E nós vemos um exemplo aqui, não apenas na vida do apóstolo Paulo, mas de todos os apóstolos que viveram com o Senhor Jesus e que tiveram a vida transformada depois pela chegada do Espírito Santo, pela compreensão plena da missão do Senhor Jesus. Todos eles entregaram a sua vida por esse evangelho da graça de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Então isso significa que todo mundo deve abandonar o seu trabalho, deve abandonar as suas relações de amizade e só vivermos pregando o evangelho. A sua vida tem que ser uma pregação. A forma como você age, a forma como você exerce as suas funções, a forma como você realiza os seus serviços, você presta serviço para as pessoas, deve ser o evangelho vivido na prática. É assim que nós devemos viver. E esse exemplo que nós recebemos do próprio apóstolo Paulo é o exemplo do amor. Porque quando ele diz que a vida dele não tem valor algum para ele mesmo, ele não está dizendo que assim, eu vou ser um cara suicida, que eu vou me jogar do penhasco para todo mundo ver como eu amo a Jesus. Não é isso. Ele está dizendo assim, que se a minha vida for ameaçada por conta desse evangelho, o evangelho tem uma hierarquia maior. Então eu vou exercer a minha vida pelo amor ao evangelho e pelo amor às pessoas às quais esse evangelho tem a capacidade e o poder de transformar. Então pelo amor aos outros eu vou exercer essa vida de evangelho. É interessante que o apóstolo Pedro ele vai falar também sobre isso, quando ele insta ali, ele orienta que aqueles líderes que ele está orientando exerçam esse ministério em amor. Olha lá, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nos versos de 2 a 4, ele diz o seguinte, olha, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ou seja, não é por ganância, não é por status, não é por querer parecer ser melhor que os outros, mas é simplesmente por amor ao Supremo Pastor. E aí quando ele está falando aqui de pastoreio, a gente pode pensar, não, mas isso é uma missão dos pastores. Os pastores que têm que fazer isso. Nós entendemos, pelo que nós aprendemos dos evangelhos e também das instruções deixadas pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que é o maior escritor, o que escreve mais cartas aqui no Novo Testamento, mas também pelos outros apóstolos, que existe um sacerdócio que é chamado de sacerdócio universal. Ou seja, querendo ou não, todos nós fomos colocados para sermos pastores uns dos outros, para cuidarmos uns dos outros. E isso é um reflexo do que nós vemos lá atrás, desde o início da criação. Uma história muito triste que nós conhecemos de Caim e Abel. Deus interpola Caim quando ele já não está mais com seu irmão já está morto,
E a resposta de Caim a Deus é: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? É exatamente isso que Deus está colocando em xeque ali, está colocando diante dele. Você é sim o cuidador do seu irmão. E nós temos essa responsabilidade dada pelo próprio Deus de sermos pastores uns dos outros. Então nós temos que exercer esse ministério de pastoreio uns dos outros onde quer que nós estejamos. Nós não devemos abandonar tudo aquilo que fazemos. Nós não devemos exercer todos agora um ministério pastoral como nós conhecemos hoje, mas nós devemos pastorear as pessoas que estão ao nosso redor com o amor que nós recebemos do próprio Pai. E é muito interessante isso, porque esse amor, ele vai nos levar a sermos vigilantes, a termos cuidado, a estarmos alicerçados nessa palavra que nós estamos vendo aqui, para que nenhum falso mestre venha no nosso meio e destrua o rebanho. Você tem pessoas com hierarquias, vamos dizer assim, de conhecimento diferentes. Não estou dizendo aqui de hierarquias espirituais, mas pessoas que têm mais conhecimento e menos conhecimento da palavra de Deus. E você deve adquirir cada vez mais conhecimento para que você possa instruir essas pessoas que têm menos conhecimento, para que você possa dar respostas válidas baseadas naquilo que a própria palavra de Deus nos diz. E quando você faz isso, você vai poder vigiar essas pessoas. Você vai poder cuidar para que elas não sejam tomadas por doutrinas desviadas do sentido original, do sentido correto apresentado na palavra de Deus. É interessante que quando o apóstolo Paulo escreve uma carta ao seu discípulo Timóteo, e lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no finalzinho ele já está narrando aqui o final da sua vida, e muitos entendem que essa carta ela é a carta derradeira do apóstolo Paulo. Depois disso ele vai ser martirizado. Ele diz o seguinte lá no capítulo 4, nos versos 3 e 4, falando o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão para si mesmos mestres, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, esses mestres, eles se recusarão, no caso, as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Esses mestres, eles vão desviar a igreja, eles vão desviar as pessoas que estão relacionadas ali, que estão convivendo na igreja, e eles vão fazer isso ensinando falsidade, que tem aparência de verdade. Mas se nós estamos alicerçados na palavra de Deus, se nós compreendemos fielmente e plenamente essa gratidão que nós devemos ter, porque entendemos a história que nos é narrada nesse texto, desde o Antigo Testamento, com todas as ações de Deus na história através do povo de Israel, preservando para si um povo que vai ser o portador dessa mensagem maravilhosa, dessa graça de Deus. Quando nós temos essa capacidade de compreensão e de entendermos que temos que ter gratidão, nós estamos aptos a pastorear e a defender o rebanho de Deus desses falsos mestres. E aí nós vemos no próprio texto que o apóstolo Paulo estava narrando: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso vigiem, lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Então, não significa que será uma tarefa simples. Não significa que será uma tarefa que não vai ter dificuldades. Não significa que nós não vamos enfrentar dores enquanto estivermos desenvolvendo essa tarefa. Mas nós temos essa responsabilidade, através da gratidão que nós temos que ter pelo bem maior que recebemos, que é esse amor de Deus demonstrado na cruz através de Cristo Jesus. Se nós compreendemos isso, nós vamos enfrentar todas essas dificuldades, porque nós somos gratos a Deus pelo que Ele fez por nós. E o apóstolo Paulo, ele termina esse trecho que nós lemos fazendo um chamado à generosidade, ou seja, ele apresenta aqui uma questão que muitas vezes passa batido. Nessa sociedade que nós vivemos, nós queremos viver muitas vezes com uma relação como se fosse uma relação comercial, mas ele fala para
nós exercermos a generosidade como algo presente na vida cristã, presente na vida dos seguidores de Jesus. Ou seja, se eu consigo compreender que eu preciso ser grato por tudo aquilo que eu recebi, nada do que eu tenho agora faz sentido eu me apegar a isso. Ou seja, eu não tenho que me apegar aos meus bens, às minhas riquezas, à minha capacidade, à minha aptidão, dizendo assim, olha, eu só vou fazer se eu receber o valor correto, o valor exato daquilo que significa o meu serviço. Na verdade, o apóstolo Paulo é a maior demonstração disso. Quando nós estudamos a vida do apóstolo Paulo, nós temos aqui um homem que falava pelo menos 3 idiomas, ou seja, ele falava pelo menos o hebraico, o grego e o latim. Ele tinha algum conhecimento de latim. Ele também devia falar o aramaico, que era a língua comum ali da região da Judéia e da Galileia. Ele tinha formação dentro do rabinato, ou seja, ele estava estudando na melhor escola religiosa da sua época. E ele também tinha a formação grega, dos filósofos gregos, da filosofia grega. Ele conseguia transitar pelos dois mundos. E o que o apóstolo Paulo se fazia quando ele visitava as cidades? Aguardava as prisões. Será que esse é um valor de salário, de recompensa justo para um cara tão bem preparado? Quando nós conhecemos pessoas bem preparadas na nossa sociedade, nós falamos, esse cara tem que ser CEO, esse cara tem que ser o chefe máximo, esse cara tem que estar em posições de destaque. E o que nós vemos aqui na realidade do Evangelho é justamente o inverso. Porque Filipenses capítulo 2, que também é uma carta do apóstolo Paulo, vai demonstrar que o Senhor da glória e o Senhor da história não se apegou a essas coisas, mas ele se esvaziou, tornando-se servo, tornando-se homem na postura de servo, e como servo foi levado à morte, e a morte mais cruel que havia na sua época. Aí eu levanto para você a questão. Você é grato por isso? Você já entendeu que você tem de ter gratidão no seu coração por esse sacrifício tamanho? E a pergunta segunda que se levanta é, se eu compreendo isso, como que eu posso querer algo que o Senhor da história não quis? Como que eu posso querer ter primazia na sociedade que eu vivo, se o Senhor da história morreu a morte mais humilhante que havia na sua época? Como eu posso querer ser mais do que o meu Senhor foi? É por isso que o apóstolo Paulo nos avisa. Nós temos de ser gratos e generosos. É interessante, por exemplo, quando a gente vai estudar as cartas do apóstolo Paulo, e a gente vê aqui, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, ele diz, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. É o inverso, é a relação inversa. Eu não vou buscar o destaque que o mundo está buscando. Eu não vou buscar a primazia que o mundo está buscando, mas eu vou buscar o exemplo do meu Senhor e do meu Salvador. Então a generosidade precisa fazer parte da nossa vida. E aí ele encerra dizendo, agora, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo encerra dizendo, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança, entre todos os que são santificados. E aí ele vai mostrar como ganância não era algo que fazia parte da sua vida, dizendo, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Então, nessa caminhada que nós vamos ter, nesse ano que se inicia e nos próximos anos da nossa vida, que nós possamos exercer esse ministério. Um ministério audaz, um ministério que é intrépido na pregação da palavra. É um ministério que busca servir a comunidade, busca servir as pessoas que estão próximas a nós e busca servir as outras pessoas que nós nem conhecemos. Busca apresentar um Deus que ama e que quer salvar e resgatar a sua criação. Que busca demonstrar esse evangelho da graça de Deus. E nós precisamos com isso estarmos alicerçados na nossa gratidão a Deus.
Porque se nós fizermos isso com as nossas próprias forças, se nós quisermos exercer toda essa missão que nos foi dada, com aquilo que nós somos, com a nossa capacidade, sem estarmos com a nossa fé alicerçadas no Deus que nos salva e no seu Filho que nos resgatou, nós vamos vacilar, porque nós vamos perder as nossas forças. Nós vamos ter dificuldades emocionais, nós podemos passar por dificuldades financeiras, e tudo isso vai nos abalar e nós vamos falar, não dá para mim mais, não vou fazer. Mas se nós tivermos essa postura que nós vimos aqui, que o apóstolo Paulo nos apresenta, se nós formos gratos a Deus por tamanha salvação, se nós não considerarmos a nossa vida de valor algum para nós mesmos, mas apenas de valor para exercer essa missão, todo o nosso planejamento vai ser executado de forma maravilhosa. Se isso faz parte do nosso planejamento para esse novo ano, tudo vai correr da melhor forma possível, porque ainda que as intempéries possam vir sobre a nossa vida, nós estamos alicerçados na rocha que não abala nunca. Que esse ano seja uma bênção na sua vida e que você seja uma bênção na vida de todas as pessoas que cruzaram seu caminho, nesse ano e nos próximos anos que vierem. Deus o abençoe. E nesse momento eu quero convidar você para nosso tempo de oferta. E esse tempo é muito especial da nossa celebração. Por quê? Porque é um momento onde você pode participar de uma forma muito ativa de tudo aquilo que envolve os projetos que a IBNU tem de levar não só a mensagem do Evangelho para todas as pessoas no mundo inteiro, aqui em São Paulo e em todos os cantos do planeta, como também pessoas que estão passando por momentos de extrema dificuldade, seja essa dificuldade financeira, seja essa dificuldade médica, seja a dificuldade que está sendo sal e luz do mundo. Nós queremos convidar você a participar disso. Sabe que nós temos situações e grupos aqui, por exemplo, na nossa IBNU, de médicos que têm viajado por vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora, levando cuidado hospitalar, amor humanitário realmente para que pessoas possam entender a graça de Deus de uma forma muito especial, através desse cuidado da saúde. Nós temos pessoas levando isso através da educação, alcançando crianças em vários lugares, tanto aqui do Brasil como também de fora do Brasil, transformando o futuro daquelas crianças e transformando não só o futuro material daquilo que vai ser a educação delas, mas é claro também trazendo uma mensagem de esperança que o Evangelho tem. E é por isso que você deve participar conosco agora desse momento. Eu quero que você nesse momento coloque diante de Deus a sua vida, os seus recursos e como você pode ser uma grande bênção. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem dado oportunidades para cada um de nós, de sermos uma grande bênção, de sermos sal e luz, de continuarmos como corpo de Cristo, alcançando outras pessoas nas necessidades que elas têm. E a IBNU, Pai, tem dedicado o seu tempo de existência em alcançar essas pessoas. E temos usado os recursos que o Senhor tem nos dado nessa direção de perceber as necessidades que as pessoas têm e ajudá-las naquilo que é a sua necessidade. E é por isso que eu quero colocar diante de Ti nessa hora, Pai, cada um que está nos assistindo, para que essas pessoas possam, nesse momento, em oração, colocar os seus valores, colocar as suas posses, os seus bens, também como parte da devoção e dedicação que elas têm a Ti, para que esses recursos possam alcançar mais e mais pessoas em todo o mundo. E quero também colocar a liderança da IBNU nos teus caminhos e nos teus cuidados, para que usem esses recursos de forma que realmente possa ser uma grande bênção em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém.
A gente está começando o ano e você sabe como é importante a gente estudar a palavra de Deus, até porque ela nos dá a base, o fundamento para a gente poder viver cada dia. Então, esse ano, não só comece a ler a Bíblia, mas estude a Bíblia. E nós estamos com o curso de Salmos aí, para você poder aprender a profundidade do relacionamento com Deus, de como lidar com os sentimentos, com as emoções, com as dificuldades, com as alegrias, como louvar a Deus de maneira maravilhosa, como a gente tem que fazer juntos, sozinho. Então vem aprender com a gente no curso de Salmos. Olá, eu quero falar com você hoje sobre o Ministério dos Adolescentes aqui da IBNU. O ministério é uma oportunidade muito grande para que o seu filho adolescente possa ter um relacionamento saudável com outros adolescentes que também têm buscado amar a Jesus e servir as pessoas. Nós temos reuniões todos os domingos às 10 horas da manhã, no mesmo horário da nossa celebração presencial. E eu quero convidar você a fazer parte. E você inclusive pode, não só, e que é o que a gente quer, claro, que você traga o seu adolescente para fazer parte com a gente, mas também que você se envolva. Tem muitas oportunidades para que você possa fazer parte efetivamente, nos ajudando em muitas coisas dentro desse ministério. Se você quer saber mais um pouco sobre o Ministério dos Adolescentes, vem falar comigo, vamos trocar uma ideia. Feliz Ano Novo, meu nome é Aline Cariri, eu sou do projeto Tesouro Azul. O projeto Tesouro Azul no ano de 2024, com apoio da IBNU, vai ampliar seu serviço, sua ajuda à comunidade. Vocês pais que têm filho com transtorno do espectro autista, TDAH, entre em contato conosco, estamos aqui para apoiá-lo e ajudá-los. Vem para a IBNU, estamos à disposição. Deus abençoe. Olá, como é que você está? Quero falar um pouquinho com você agora sobre os nossos geeks. O que é o nosso geek? GIC, Grupo IBNU para Comunidade. E o que a gente pretende com isso? A gente pretende que você tenha um ambiente acolhedor, um ambiente gostoso, um ambiente onde você possa conversar com outras pessoas a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida, ser abençoado por essas pessoas, abençoar também a vida delas e, como um pequeno grupo, poder pensar e agir em relação à sociedade, à comunidade que você está inserido, para que o reino de Deus possa se expandir em todo lugar. É por isso que eu quero convidar você a conhecer os nossos geeks, a conhecer aquilo que nós temos feito aqui na IBNU dentro desse propósito. E você é convidado não só a participar, mas de repente você está aí falando assim, poxa vida, minha casa aqui poderia ser um ambiente onde pessoas pudessem vir aqui, pudessem se reunir. Eu gostaria de inclusive talvez liderar um pequeno grupo desses da IBNU. Vem conversar comigo, eu quero poder trabalhar com você essa ideia, eu quero poder de repente treinar você e você ser uma grande bênção no reino de Deus. Topa? Chega junto! E chegamos ao fim da nossa celebração, mas eu quero convidar você a compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece, nas suas redes sociais, sua família, seus amigos, e porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode abençoar muita gente. Então, esperamos você na celebração da semana que vem. Deus abençoe a sua vida. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor.